Tá, beleza. Então, semana passada a gente teve os problemas que teve aquele erro, né, que vários apresentaram aí. Então, na importação, quando a gente estava tentando fazer a importação do nosso arquivo ali criado no QSWOT+, né, quando a gente foi importá-lo ao SWOT Plus Editor, a gente teve alguns problemas de compatibilidade em alguns computadores, né? E até que foram vários computadores, né? Então, foi difícil examinar qual era o problema, até agradeço a todos, a Samantha mandou e-mail que ela tentou algumas coisas, no fim ela conseguiu, a Eduarda também tentou, me enviou o erro, acho também, e o Edgar, ontem a gente fez um acesso remoto, inclusive no computador do Edgar, para tentar investigar ontem à tarde, então também agradeço aí pela disponibilidade. A gente acabou descobrindo aonde era o problema, onde era no erro, era na API, enfim, do sistema, então provavelmente era um problema de compatibilidade aí em relação ao computador, enfim, com uma questão do Python que estava por trás ali da API. Então, a gente pegou... o Jairo pegou o código-fonte e ele recompilou, e aí foi isso que eu tinha mandado para vocês hoje, acho por e-mail, os executáveis já. Então, com esses executáveis, a gente já testou aqui no computador que estava dando problema também. Eu peguei um computador antigo meu aqui, a gente testou e nele também estava dando problema. Então, nesse computador já funcionou agora, com os novos executáveis. Aí eu tinha mandado para vocês. Só que aí eu vi que tinha um problema de... estava identificando um possível vírus ali quando eu fui fazer o download. Isso acontece às vezes quando a gente cria o executável. Só que aí eu não quis passar para vocês. Então, eu bloqueei vocês ali de fazerem o download, né? Acho que ninguém conseguiu fazer. Então, se alguém tiver feito, por acaso, nesse tempinho que estava disponível, por favor, espero que ninguém tenha utilizado. A princípio não é um problema, acho que é um falso positivo ali, mas eu não quero passar isso para vocês por enquanto, tá? Mas aí a gente conversou lá com o pessoal do Texas, a Jacqueline, que é a desenvolvedora, uma das desenvolvedoras por trás disso, e aí já passamos para ela, e ela já fez a atualização, e ela vai... Daqui a pouco ela já vai atualizar lá no próprio site do SWOT, tá? Então, achei que assim ficou mais fácil do que eu ficar mandando 2 arquivos para vocês ficarem substituindo e tal. Então, a gente espera um pouquinho mais, e aí ela já vai atualizar no site do SWOT, e aí vocês fazem o download diretamente lá, tá? Então, acho que hoje à noite, amanhã já deve estar disponível o download, eu aviso vocês vão fazer de novo o download do SWOT Editor, do SWOT Plus Editor, tá? E aí vocês vão fazer o download por cima do que vocês fizeram mesmo e aí testar para ver se deu certo, beleza? Então, a princípio, é isso só. Então, hoje, na aula, vocês, quer dizer, alguns talvez consigam acompanhar, né? Outros não tem problema, tá? Hoje, a aula, eu vou mostrar mais algumas possibilidades ali, tá? Tá. Então, vou mostrar para vocês algumas possibilidades dentro do SWOT Plus Editor e o que tem ali, tá? Então, como que funciona, o que tem, como mexer nos arquivos e por aí vai, tá? Então, eu vou importar o meu projeto primeiro aqui de novo. Para quem não deu erro, pode fazer junto comigo. Para quem deu erro, aí é só acompanhar aqui o que eu estou fazendo, tá? Não tem problema nenhum. É só ir acompanhando e depois a gente vai olhar direitinho para a próxima aula. Vocês já vão ter resolvido. Vamos ver. O meu era aula MDB, né? Não, esse aula MDB, eu vou usar a aula MDB, que acho que é o que
vocês também estão usando, que foi o que eu passei por e-mail, que era o que foi o desenvolvido ali pelo Matheus, tá? Então, tô lá no meu SWOT Plus Editor, abrindo aqui o meu SQLite, o banco de dados do projeto, que é o Aula MDB. Então, vamos abri-lo. Vamos abrir. Tá, vou colocar aqui sim, importar de novo. Vou começar a importação de novo, tá? Só para vocês verem direitinho. Então, pronto, importou. Né? Então, a gente está aqui nesse aula MDB. Tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir, então, aqui, ó. Abrindo aqui, vocês conseguem ver, tem vários. Agora, a gente vai principalmente ajustar os parâmetros, tá? Relativos ao modelo. Então, tudo que tem dentro do modelo é mais fácil de ser ajustável aqui, agora. Então, essa interface é uma interface bem nova. Eu gostei bastante dela, mas eu confesso que eu ainda estou também me adaptando, porque é nova. Normalmente, a gente não fazia por aqui antes, era um outro formato. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são os dados climáticos, tá? O climate. Então, dentro dos dados climáticos, a gente tem duas questões, né? A primeira delas é o Weather Generator, né? E o segundo são as estações, os dados das estações. Então, eu vou entrar aqui primeiro nesse Weather Generator, tá? E o que é basicamente esse gerador de dados climáticos, né? Vou chamar assim, gerador de dados climáticos. Então, é bem isso, né, do que o nome diz. Então, ele tem basicamente um mecanismo de geração de dados de uma forma estocástica por trás, tá? Então, ele vai... o que a gente precisa inserir nele agora aqui? A gente vai inserir as estatísticas relativas ao passado climático daquela região estudada. Então, da sua bacia hidrográfica ali, para cada estação que você tem, dentro da sua bacia hidrográfica de clima, né, de meteorológico, né, dentro, a gente vai ter aí uma série de dados. Esses dados aí do passado vão compor as suas estatísticas que precisam ser feitas, tá? E essas estatísticas, então, são inseridas aqui dentro, e a partir delas, ele tem, não vou explicar os pormenores, né, dentro de como é toda a geração, mas é basicamente uma geração estocástica, tem vários algoritmos internos que vocês podem ler se vocês tiverem interesse melhor dentro do manual do SWOT, está tudo explicadinho lá, como é feito, mas aí ele gera com base, então, nesses dados passados dessas estatísticas, tá? Então, normalmente a gente diz que, assim, bom, a parte meteorológica, a gente diz normalmente que você precisa de 30 anos de dado para ter dados realmente representativos, vamos dizer assim, da variabilidade climática da região estudada. Então, o ideal, né, que você tenha para gerar essas estatísticas os 30 anos de dados aí da sua região, porque aí você tem uma base, né, suficiente para gerar essas estatísticas. Às vezes não é possível fazer isso, né? Não tem problema, mas é só para vocês entenderem um pouco como que ele faz, tá? Então, a gente vai importar aqui os dados, esses dados já estão prontos aqui do nosso exemplo, tá? Então, então a gente vai primeiro importar. Aqui também, ó, tá vendo esse azulzinho aqui no meu, ó? Tem uma possibilidade também de fazer um download já desses dados, dessas estatísticas já prontas para usar no modelo para todo mundo, tá? Já tem prontas as estatísticas. No entanto, essas estatísticas aqui que já estão prontas, elas são baseadas num modelo climático, tá? Uma reanálise, não é um modelo climático, é uma reanálise. Então, se você tiver dados locais das estações, eu recomendo usar os dados locais das estações, tá? Se não, já tem essa base de dados climática aqui que pode ser utilizada. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai importar os dados aqui. Então, vamos ver.
Não, eu não quero usar o dado climático global, tá vendo? Ele já pegou aqui, ó, o database, ele pegou já, inclusive, o dado de, inclusive, o dado de, tá vendo, global aqui, ó, o CFS-R, que é a reanálise que eu falei, o Word, né, para todo mundo. Então, ele já pegou esse banco de dados. Eu não vou usar esse banco de dados para agora, a gente vai usar um arquivo CSV, tá? Esse arquivo CSV, ele tem esses dados já preparados ali para a nossa bacia em questão, que é a bacia ali na Etiópia, né? Então, é bem similar ao que a gente precisa fazer normalmente para o Brasil, para as estações do INMET, normalmente as estações do INMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem esses dados disponíveis, tá? Então, aqui tem até a explicação do que precisa entrar, tá vendo? Dentro desse nosso arquivo, tá? Tem bem bonitinho aqui quais são as colunas, etc e tal. É um arquivo separado por vírgula, né? Um CSV. Então, vamos entrar lá e pegar esse dado. Stations CSV Files. Então, vamos lá abrir primeiro isso. Vou voltar lá na nossa pasta de projetos. Entrar dentro do meu... dentro dos dados de exemplos, né? Então, a gente vai entrar primeiro com esse dado aqui. Tá vendo? Ele tá pedindo aqui o Station CSV, né? Então, vou mostrar aqui primeiro para vocês o Stations. WGN aqui. Esse daqui é o Start. Então, vamos abrir esse. Só para mostrar para vocês. Então, esse daqui, nada mais é, no nosso caso, é uma bacia pequena, né? Só tem uma estação. Eu poderia ter inúmeras estações aí, tá? Então, aqui ele só está me falando o ID da estação, o nome da estação, que é essa daqui, e aí os dados relativos à localização dessa estação, tá? Então, basicamente, é isso que você tem nesse arquivo. Então, vamos selecionar ele. E agora a gente vai para os dados que realmente das estatísticas em si, tá? Que é esse daqui, para quem está aí acompanhando, é esse WGN Hobbit Month, mensal, né? Então, basicamente é esse que é o monthly values aqui que ele está falando, os valores mensais, tá? Então, se vocês abrirem também, aí já fica um pouquinho... Não sei se vocês conseguem ver direito isso aí na tela de vocês, mas então aqui a gente tem os nossos valores das estatísticas mensais. Isso daqui tem, para quem quiser depois fazer, né, preparar esses dados, tem no próprio, eu vou mostrar já um facilitador para o preparo desses dados aqui, tá? Então, aqui você tem, de novo, o ID, né, das estações, então aqui tinham várias estações, e aí você tem ali vários dados, né, então você tem a temperatura máxima, a temperatura mínima, a média, o desvio padrão, né, o standard deviation, é o desvio padrão da temperatura máxima, desvio padrão da temperatura mínima, média da precipitação, desvio padrão da precipitação, o skew da precipitação, quantos dias molhados teve, quantos dias secos teve, quantos dias de precipitação, enfim, as intensidades maiores das precipitações, as médias da radiação solar mensais para cada mês, as médias do ponto de orvalho ou da umidade relativa aqui para cada mês também, no passado, e as médias também relativas à velocidade do vento, tá? Então, todas essas estatísticas, né, vocês podem ver, precisam ser computadas antes e a gente vai entrar com elas aqui, tá? Então, selecionem aí, para quem estiver acompanhando, o WGN Hobbitman, esse daqui, e vamos abri-lo, tá? Então, isso daqui são relativos às estatísticas. E aí, a gente tem que clicar nesse botãozinho aqui embaixo, que ele está falando assim, você está utilizando dados observados das estações? Tá. Porque, então, sim, nós estamos usando, a gente vai usar no próximo
na próxima opção, os dados observados das estações também, tá? Porque aqui a gente só está entrando com as estatísticas. Na próxima, a gente tem que entrar com os dados reais que foram observados, tá? Então, enquanto ele está importando aqui para vocês, para a gente, eu vou mostrar aqui para vocês entrei aqui no site do SWOT, né? Então, swot.tamu.edu. Vou sair desse daqui já. O swot.tamu.edu, tá? Então, entrando aqui em software, né? Dentro dessa partezinha de software, se vocês descerem aqui, deixa eu ver, se eu não me engano, tá aqui. Então, aqui tem uma planilha, tá vendo? WGN Excel Macro, que é uma planilha do Excel, basicamente, um programinha que tem uma macro por trás, que já vai calcular todas essas estatísticas necessárias com base nos dados das suas estações. Então, você vai entrar com os dados das suas estações e ele já vai criar automaticamente essas estatísticas para você no formatinho do SWOT, tá? Então, tem aqui, eu gosto bastante desse daqui, eu uso sempre, é um Excel, e aqui, inclusive, acho que a Bruna, o Matheus, que estão aí, já utilizaram, né? E aqui a gente tem um outro, que é um outro formato, num banco de dados da Access também, do Microsoft, se alguém quiser. Eu não tenho Access, na verdade, então eu não uso isso daqui, tá? Mas só para vocês saberem. Então, bom, vamos seguindo. Tá vendo? Ele importou aqui. Então, ele importou aqui para a gente os dados da estação, mostrou para a gente o que tem, latitude, longitude, elevação, quantos anos. E aí, ó, se eu clicar, tá vendo aqui nos valores? Se eu clicar, tem um olhinho, né? Agora sim. Todos os valores, aqueles ali que a gente abriu, mas para cada um dos meses, né? Aqui tem para. Não sei por que eu não estou mostrando lá em cima. Bom, mas enfim, então tem todos os meses e aí tem todas as estatísticas relativas a cada um deles, para cada. Né? No caso, a gente só tem uma estação, então só está mostrando para uma estação. Tá, eu acho que deu. O que eu. Bom, então, isso daqui é relativo aos dados de geradores, tá? Então, é um gerador automático dentro do SWOT. Então, por exemplo, eu tenho os dados de quase todas as variáveis. No entanto, está me faltando velocidade do vento. Aí, de repente, você pode, então, gerar ele automaticamente com essas informações, tá? Ou não, tenho dado em quase todos os anos da minha série, nas minhas séries de estações climáticas. Né? Mas tem um ano faltando, ou tenho alguns meses faltantes, ou alguns dias, né? Faltantes ali no meio. Então, eu posso, quando a gente for inserir o dado ali da estação, vou mostrar para vocês, é só inserir um dado, quando não tem dado, é só colocar menos 99, e aí esse gerador climático vai atuar e gerar esse dado dentro do modelo para você, tá? Então, não importa se é um dia, uma semana, um ano, enfim, você coloca, ele vai ser preenchido automaticamente, tá? Então, bom, eu até publiquei já um artigo no Ceará, ali da Bacia do Jaguaribe, explorando e debatendo um pouco em relação a esses dados climáticos aí, e o uso desse gerador ou não, tá? Eu recomendo, por exemplo, se você não tiver muitos dados faltantes, pode usá-lo, e dependendo da variável que você vai utilizar, e a equação, depois vocês vão ver depois a equação relativa à evapotranspiração, né, que você for utilizar no modelo, eu recomendo utilizar normal. Para precipitação, normalmente, eu recomendo fazer uma interpolação ou um tratamento anterior, tá, desses dados. Então, por exemplo, utilizando uma interpolação com o IDW simples, né, o inverso da distância enfim, weighted, né, ponderado, né. Então, pode ser, eu acho que é uma boa. Eu tenho até já, a Bruna está testando agora, a gente fez um algoritmo novo para isso. Então, pode ser utilizado, acho que é uma boa, para fazer esse preenchimento de falhas da precipitação, né? Porque
como ele é estocástico, ele é randômico, né? Então, não tem, assim, claro que ele está usando os dados climáticos da região do passado, agora para saber se vai chover aquele dia mesmo, se está certo, é muito difícil, né? Então, se você tem estações próximas, vizinhas, que têm dados confiáveis, aí é melhor utilizar esses dados para você preencher a série, tá? Então, eu sei que é bastante informação, mas eu estou falando porque aí vocês vão pegando aos poucos e mais para frente vocês vão, se quiserem utilizar isso, né, para ficar, acho que são informações bem úteis normalmente quando a gente está fazendo um projeto, tá? Então, bom, porque aqui, né, quando eu mostrei para vocês os dados climáticos, vocês viram, tem os dados aí relativos a precipitação, a temperatura, a radiação solar, a velocidade do vento, a umidade relativa. Isso depende muito vai ser utilizado principalmente para evapotranspiração, os dados climáticos, tá? Então, por exemplo, se você tem todas as variáveis, você pode usar qualquer uma das equações que tem no modelo, por exemplo, Peman-Montiff, que eu acho que vocês já devem ter utilizados em outras disciplinas, né? Então, a Peman-Montiff você pode utilizar, por exemplo, né? Ela precisa de as 4 variáveis climáticas que a gente vai inserir. Já, por exemplo, eu não tenho velocidade do vento, não tenho umidade relativa, eu posso usar, por exemplo, a Pursley-Taylor, né, que é uma outra equação, um outro equacionamento, que aí eu tenho só a dependência, a necessidade dos dados de temperatura e radiação solar, tá? E aí também, ou então, não, só tenho temperatura máxima e mínima, e aí, então, você pode usar o método, a equação do Hargreaves ali para determinar, então, a potential, desculpa, evapotranspiração potencial, tá? Então, fica assim mais fácil. Só para explicar para vocês, né? Então, agora a gente vai fazer o download dos dados das estações, tá? Então, vamos lá. A gente vai... vamos lá, Weather Stations, né? Estamos aqui, deixa eu só lembrar. Aqui, Observed Weather Stations. This data is... tá. Esse daqui é se você tiver o formato dos dados na versão anterior do SWOT, né? Então, eu tenho vários projetos na versão anterior, então se eu quiser utilizá-los aqui, posso usar utilizando esse importador. E aqui é para criar uma nova estação, acho, se você não tiver. Então, vamos aqui fazer o upload, né? Pegar os dados agora dos nossos dados observados das estações. Então, a gente aqui já tá vendo de novo, me mostrando a possibilidade de usar os dados globais. A gente não vai usar os dados globais, a gente vai usar o dado já programado para o SWOT+, aqui estava o SWOT 2012, ou os dados globais. Se eu não me engano, os dados já estão aqui no formato do SWOT+, e aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, tem um izinho que vai explicar como que é esse formato, tá? E aí, a gente vai lá agora achar aonde que está esse diretório onde tem os dados climáticos. Então, vamos buscar isso. De novo, está dentro de Hobbit, lá, né, no Example Datasets, e a gente vai, então, nessa pasta aqui, ó, que é Climate Hobbit, tá? Vou mostrar para vocês só o que tem dentro dela rapidinho aqui, no meu computador. Tá, então vocês podem ver aqui, ó, tem os dados, então, de todas aquelas variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui é relativo aos dados disponíveis da estação, qual estação? Da estação PCP, estação de precipitação, de chuva, tá? Então, essa daqui é a localização, de novo, da estação, e aqui você tem os dados mesmo, tá? Então, peraí, deixa eu abrir o outro. Também, só para mostrar para vocês de novo. Então, aqui, ó, nesse dado, eu tenho o nome da estação, tá vendo? Hob PCP.
e aí o arquivo, né, que contém os dados precisa ter esse mesmo nome, tá? Ele vai pegar aqui de acordo com o nome, que é o Hobby PCP. Então, abrindo aqui, ó, o Hobby PCP, eu vejo aqui, ó, os dados, então, estão disponíveis desde 1º de janeiro de 1990, e aí tem todos os dados, né, diários aí de precipitação em uma coluna única, tá? Estou mostrando aqui, porque vocês vão ter que formatar esses dados também para a sua região, né? Então, você pode ver, tem épocas aí na região que é bem chuvoso e outras que não, né? Então, eu, pelo visto, acho que está tudo completinho aqui os dados. Mas eu fingi aqui, ó, se eu não tivesse um dado qualquer, tipo, né, que eu estava mostrando o exemplo anterior, se esse dado aqui, desse dia em particular, estava me faltando, eu posso vir aqui e colocar simplesmente menos 99, tá? Então, posso colocar menos 99, significa que eu não tenho dado para esse dia e ele vai completar lá daquela forma a partir do Weather Generator, tá? Então, é só colocar menos 99, por exemplo, aqui. Eu vou manter o nosso, o zero mesmo, que estava antes. Tá? Então, basicamente isso. Então, tem para cada uma das variáveis, né? Aqui é vento, wind, temperatura, radiação solar, precipitação, né? Então, e umidade relativa, né? Basicamente, essas informações que a gente tem. Então, vamos voltar lá no nosso SWOT Plus agora, no editor, né? Então, a gente vai mostrar onde está essa pasta. Acho que eu comecei a fazer isso. Peraí. Aqui. Então, vamos lá, a gente está selecionando a pasta, né, para quem está aí acompanhando. Então, a pasta é essa aqui, Climate Robot, né, que tem todos esses dados dentro. Tá, não sei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas, enfim, agora selecionei a pasta, né? Então, a Climate Robot dentro do Robot no Example Datasets, tá? Bom, aqui é se a gente tivesse já inserido alguma outra estação, eu ia falar para vocês colocarem aqui, deletar e abrir essa nova. Então, é basicamente isso. A gente vai importar agora todos aqueles dados ali que a gente tinha climáticos para o nosso modelo, tá? Então, agora a gente já tem os nossos dados climáticos, já estão todos aí, tá? Vocês entenderam bem essa parte de dados climáticos, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, bastante gente faz confusão aqui, não entende muito bem qual é a diferença entre essas duas vertentes, o que quer dizer cada um desses dados. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem perguntar, tá? Aproveitem aí, é só abrir o microfone e perguntar. Mas, se não, eu vou continuar aqui na simulação, tá? Então, o próximo, né, vocês viram. Então, uma vez que a gente complete todos os dados com os dados climáticos, o próximo passo já nos possibilita fazer um setup mínimo ali do modelo para fazer a simulação, tá? Então, a gente já pode rodar a princípio. Claro que a gente não deve, né? Porque tem todos os parâmetros abaixo que a gente precisa configurar. Mas só para mostrar que em termos de dados, agora a gente inseriu todos os dados principais necessários para a nossa rodada do modelo, tá? Então, vamos lá, esse daqui dentro de simulação já, né, então abrindo essa aba, primeira coisa que ele pede é o período, né, o tempo, então qual é o tempo que eu vou rodar o modelo? Então, ele pergunta aqui, qual que é o primeiro dia, né, que você vai começar a rodar o modelo do ano, né, começando no dia 0 até 364 dias, tá? Então, você vai dizer, você vai perguntar, aqui ele pegou. Pois é, eu achei que ele já teria pego automaticamente dos nossos dados das estações. Peraí que eu acho que eu acho que ele não pegou. Deixa eu só voltar aqui.
E ver se agora... Ah, agora ele está importando. Ah, desculpa, gente. Então, agora importou os dados. Na verdade, não sei se vocês perceberam ali, ó. Eu tinha colocado como se o dado estivesse no formato do SWOT+, né? Mas, na verdade, ele estava no formato do SWOT 2012. Perdão. Então, eu coloquei agora, importei certo, como SWOT 2012, e aí a gente consegue ver aqui, ó. Tem todos os dados, né, disponíveis de cada uma das estações que eu mostrei para vocês ali na pasta. Então, ele pegou aqui em relação à estação, e aí a cada uma das variáveis, né, meteorológicas que a gente tem o arquivo já relacionado. Até aqui, né, são as principais, então, precipitação, temperatura, radiação solar, umidade relativa, velocidade do vento, e aí a gente pode ver aqui que tem umas outras informações também que a gente pode inserir se a gente tiver disponíveis, né. Então, a gente não inseriu nesse caso, né, mas uma delas é uma possibilidade nova aqui, inclusive dentro do modelo. Então, a gente pode inserir também a direção do vento, né, se a gente quiser, e aqui uma outra variável, que é a deposição atmosférica, né, diria assim, deposição atmosférica, tá? Então, bom, a velocidade do vento, para que a gente vai usar? Para, principalmente, a erosão, né, para ver na erosão relacionada a vento, se a gente quiser, né, ele utiliza esse indicador da direção do vento para direcionar, então, a erosão relativa ao vento, tá? E essa outra questão aqui de deposição atmosférica, eu não sei se vocês já estudaram isso em algum momento, né? No Brasil a gente fala bastante sobre isso, mas a gente não tem muitos dados, né? Então, normalmente, né, cai da atmosfera, né? Nitrogênio e fósforo caem da atmosfera, né? Então, a gente mede isso tanto no período seco como no período chuvoso, né? Então, normalmente tem dois tipos de observação, uma no período seco, uma no chuvoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já têm esses dados há, acho que várias décadas aí, deve ter bastante dado aí disponível há várias décadas, que você pode, então, utilizar isso dentro do seu modelo. No Brasil é bem difícil, tá, da gente encontrar esses dados. Às vezes tem, né, mas principalmente em termos de universidade, porque eu não conheço muito, tá, eu realmente não conheço muito. Então, mas isso é importante, principalmente se você está trabalhando com nutrientes em algumas regiões, por exemplo, que tem muitas indústrias próximas, né? E aí, dependendo de onde vai o vento, por exemplo, ali em São Paulo, você tem uma região toda de Cubatão, Santos, que tem bastante, né, indústria, tudo, e aí você tem uma deposição atmosférica, né, também relacionada a isso ali depois, tá? Então, isso, se você... Como é que eu vou calibrar, por exemplo, depois um modelo, se não estou tendo essa entrada, né, de, por exemplo, nitrogênio e fósforo, da onde ela vem realmente, tá? Então, isso é importante em algumas regiões. Tem o exemplo, por exemplo, a parte leste dos Estados Unidos, ali, não sei se vocês conhecem, a parte leste, eles têm alguns estudos que é entre 30%, 35% a 40% de todo acho que o nitrogênio e o fósforo que vão para a bacia hidrográfica vem dessa deposição atmosférica, tá? Então, é bem importante. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa direção de vento, como é que a gente vai colocar em graus ou em orientação, norte-sul, por exemplo? 22 graus. Eu acho que está em graus. Tá, perfeito. Obrigada. Eu acho que você põe em graus, mas a gente teria que olhar ali também. Eu também nunca usei, tá, a direção do vento no modelo ainda, mas está vendo aqui, ó, nesse documentation aqui em cima? Sim. Aí, se você clicar aqui, ó, ele já vai bonitinho para a pasta, e aí ele te mostra direitinho cada um dos formatos de cada um dos arquivos. Ah, beleza. Tá? E aí você pode, e tem exemplos, normalmente tem tudo aqui bem legal. Então, é só olhar aqui a documentação ali. A documentação, e tem todo o formato correto para fazer, tá? Tá bom, obrigada, Dani. Imagina. Então, bom, vamos lá. Então, agora sim, ó. Então, agora a gente foi dentro da simulação e olha só, ele já pegou aqui
o ano correto de simulação, né? Que é o ano inicial lá. Não sei se vocês viram, quando a gente abriu aquele arquivo, um deles lá de dados climáticos, começava no dia 1º de janeiro de 1990. Então, ele já pegou esse dado como vai ser o primeiro dia de simulação do modelo. Mas, claro, eu posso mudar. Se eu quiser vir aqui e colocar 2000, por exemplo, não quero simular todo o período, eu também posso, tá? Então, é uma coisa que aí pode ser ajustável, só que eu só vou poder rodar dentro do período que eu tenho dados climáticos, né? Então, a princípio, ele vem default ali, já vem das suas estações, tá? E aí, aqui, principalmente, então, primeiro dia e último dia que eu vou rodar o modelo. E aqui é o tempo, né? Então, qual é o time step, né? Qual que é o intervalo de tempo no qual eu vou rodar o modelo. É diário, ele é subdiário, né? Então, eu posso rodar ou diário, ou horário, ou, por exemplo, aí, intervalos diferentes, né? De 1 em 1 minuto, de 15 minutos, ou incrementais. Então, isso daqui é uma coisa que a gente pode... O normal, a maioria das pessoas roda no diário aqui, o SWOT, tá? Eu já rodei, por exemplo, em horário, até menores, mas normalmente a gente roda diário, tá? Então, eu vou salvar aqui as mudanças, né? A gente pode vir para a próxima abinha aqui, que é esse print aqui, dentro de simulação, print. Então, aqui também, deixa eu ver o que é importante aqui para eu falar para vocês também, em termos de simulação. Esse primeiro valor que aparece aqui, ó, é o número de anos para não imprimir as saídas, né? Na verdade, a gente chama isso de aquecimento do modelo, é o período, os anos de aquecimento do modelo, tá? Então, porque é bem importante isso, porque o modelo, quando a gente começa, por exemplo, não tem umidade no solo, não tem água subterrânea, não tem nenhum parâmetro, né? Então, você precisa inserir esses valores, assim, aí, tem que ter um ano, 2 anos, 3 anos, enfim, para aquecer o modelo antes de você realmente querer aqueles dados ali de resposta dele que sejam funcionais, tá? Que eles realmente sejam bons. Então, eu recomendo muito usar alguns anos aqui como anos de aquecimento do modelo, tá? Então, tipo assim, pelo menos 2 anos é uma coisa que eu recomendo para áreas que são úmidas e aí para áreas secas, tipo Nordeste, etc. E já recomendo mais anos ainda, tá? Então, tipo, 3 ou até mais anos ali para áreas mais secas, tá? Então, por que isso? Porque ele vai ter aí a sua umidade relativa no solo, nutrientes, gerar a parte toda das plantações e etc. Internamente do modelo, ou seja, ele vai conseguir chegar numa coisa mais estável em termos de variáveis de estado, não sei se vocês já tiveram esses conceitos, mas variáveis de estados dentro do modelo, isso é bem importante para ter resultados mais consistentes, né, coerentes de saída, tá? Então, vamos deixar assim, né, nesse caso, vamos colocar aqui 2 anos de números de aquecimento, né, números de anos para aquecer o modelo, no nosso caso. Então, aí depende um pouco, né, para vocês fazerem. E também, claro, depende da quantidade de dados disponível que você tem, ou enfim, dá para pensar em algumas coisas aqui, tá? Então, aqui a gente não precisa mudar, aqui são algumas configurações, por exemplo, se eu quero trabalhar com o ano hidrológico, ao invés do ano normal, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu posso mudar isso para ano hidrológico também, tá? Então, essas são umas coisas. Aqui já é em termos de o que eu quero de saída do meu modelo, tá? Então, agora tá bem mais fácil, inclusive, ó, tudo isso daqui são saídas né, que eu posso ter do modelo e eu posso configurar aqui facilmente o que eu quero extrair nessas saídas, né? Então, posso falar que, por exemplo, eu quero aqui o balanço hídrico em toda a bacia, no exutório da bacia, aqui é o balanço de nutrientes, as perdas,
o crescimento das plantas, a reação dos aquíferos aqui da água subterrânea, as saídas de reservatórios relacionados a canal, relacionados aos meus pontos lá de entradas ou saídas, né, os point sources de água na bacia, e aí por aí vai, tá? Então, tem várias opções aqui, né, vocês podem ver aqui, ele tá para anual, né? Então, aqui, saídas anuais, ele tá saindo. Eu vou colocar aqui no meu saídas mensais também, tá? Se clicar aqui em cima, ele seleciona tudo. Aí, por exemplo, eu não quero esses dois. Aí, posso tirar, ou se não, deixo todos aqui mesmo, mensais, tá? Então, eu vou colocar mensal, aí depende do computador, se você quiser colocar diário, vai demorar um pouquinho mais para rodar, etc e tal, né? Mas eu vou colocar mensal só por enquanto, tá? Então, salvei, tá vendo quando ele salva, ele aparece verdinho ali também, essa configuração, é bom você saber que salvou. Então, acho que é basicamente isso daqui. Vamos para o próximo, né, item. Então, agora que cliquei aqui dentro de bacia, então a gente vai olhar um pouquinho cada um desses coisas aqui, só que a gente vai olhar um pouquinho rápido. Mas vamos olhar aí esses itens, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui a gente vai configurar principalmente... agora ele tá devagarzinho aqui, não sei o que aconteceu. Ah, será que é minha... Tô fazendo uma conexão remota. Deixa eu ver aqui se eu posso sair. Posso fechar, né? Tá. Não sei se está atrapalhando. Bom, esperar uns segundinhos aqui. Não sei porque ele não tá abrindo. Quem não tinha dado erro aí, tá conseguindo acompanhar, gente? O passo a passo, conseguiu inserir os dados climáticos, conseguiu fazer tudo até o momento? Por enquanto está indo bem, Dani. Show, valeu. Aqui também, Dani, tá indo bem. Tá, obrigadão, Bruna, valeu, Samanta. E o de vocês abriu já aqui? Só o meu tá alergiando? Abriu rapidinho até. O meu também, foi na hora. Aqui também. Pois é. Não sei o que é o meu. Vamos ver aqui, então. Eu, hein? Não sei o que o meu tá alertando. Fechar. Bom, não sei o que ele tá devagar aqui, eu vou passar para a próxima já. Então, vamos lá para os canais, vou mostrar a parte de canais, depois eu mostro aqui de novo, porque aqui tem umas configurações interessantes em termos da rodada que a gente vai fazer, né, algumas opções. Mas, então, aqui tem toda a questão dos canais, né, então... cada um deles, vocês podem olhar aqui na nossa bacia, acho que tem 107 canais nessa aqui que a gente está utilizando, né? Então, aí cada um deles, ele mostra aqui a área de drenagem, a localização, uma localização média aí. Aqui algumas relações deles, a estação meteorológica a qual ele está relacionado, tá? E aqui... é porque não posso mexer, tá? Então, deixa eu ver aqui. E para onde ele vai, né? Então, tipo, aqui, por exemplo,
é o 5, né? E aí esse canal, então ele drena para o 4, tá? Então ele mostra aqui, ou seja, né, o outflow do 5 vai para o 4, tá? Então tem várias informações, tudo que tá aqui em vermelhinho, em azulzinho, vocês podem clicar, né? Aí tem o nome, e aí também aqui de novo a documentação, se tiverem qualquer dúvida, né, em relação ao, né, o que é em cada uma dessas coisas, né, quando vocês forem mexer bem chatinho. E aí aqui também, ó, então se eu quiser olhar o que quer dizer isso daqui, propriedades hidrológicas e sedimentológicas, aí tem uma perguntinha aqui, e aí ele fala um pouquinho o que ele está usando, da onde que vem esse dado, tá? E aí, sempre que tiver aqui, ó, esse azulzinho aqui com esse lápisinho, quer dizer que você pode abrir aqui e você pode editar, né? Então, vou clicar aqui, por exemplo, nesse Channels Initial Edit que tinha ali, só para, né, vocês verem. Então, aqui, por exemplo, aqui ainda não está habilitadas essas opções, em breve vai estar, né? Mas eu já tenho aqui em relação aos, por exemplo, propriedades orgânicas de minerais, pesticidas, metais pesados, patógenos, sais, etc., né? Então, tem essas opções que são as iniciais. A gente tem aqui propriedades relacionadas aos nutrientes também, né? Que eu posso olhar, então, clicando ali também. O computador tá meio lento hoje, não sei o que aconteceu. Então, o meu também deu uma travadinha aqui agora. Que estranho. Normalmente é bem rápido isso aqui. Mas tudo bem. Então, você pode ver também em relação aos nutrientes e aí também em relação a toda a questão de hidrológica e de sedimento, né? Então, por exemplo, você tem cada um dos canais aqui, aí ele fala em termos de qual é a ordem desse canal. Ele é um canal de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, né? Então, tem aqui a width, né, a largura do canal, a profundidade do canal, aqui logo na sequência, a declividade do canal, o comprimento do canal, né, então aí você vai vendo aqui vários, né, todos aqueles fatores lá que a gente, não vou falar cada um deles, né, que a gente tem aí para diversos equacionamentos, tanto da parte hidrológica como da parte sedimentológica aí relacionadas a cada um desses canais, tá? Então, ele já calcula isso para a gente com base em todos os dados que a gente quiser, tiver inserido, né, já. Então, e aí você pode também, claro, né, vir aqui, por exemplo, eu quero editar desse canal aqui, eu sei que tá errado, né? Putz, que droga, o meu tá... Bom, vocês cliquem aí no de vocês, quem estiver mostrando, que eu acho que o de vocês deve estar indo, não sei porque o meu tá travando. Mas aí vocês podem clicar ali e vocês vão ver ali, posso editar, então, essas questões relacionadas à minha geometria do canal. Posso editar, por exemplo... eu queria mostrar um pouquinho, porque tem gente trabalhando com sedimento, queria mostrar as propriedades relacionadas à propagação de sedimentos ali também dos rios, tá? Não sei o que ele tá dando. Bom, e aí também você pode, ou eu posso colocar aqui, eu quero editar múltiplos, né? Então, que droga. O de vocês está indo normal, né? Tem alguém que está indo aí normal? Aqui tá dando certinho, professora. Aqui então, também, Dani. Então, compartilha a tela aí. Alguém que está indo certinho. Eu tô fazendo no outro computador, Dani. Aí eu não consigo compartilhar. Ô, Matheus, quebra essa aí pra gente. Eu posso compartilhar só. Aqui, peraí. Vai ter que parar de jogar joguinho aí. É só clicar embaixo aqui na direita. Não temos... Aí, ótimo. Obrigada. Não sei por que tá dando problema aqui no meu agora, mas só para a gente aproveitar esses últimos minutos, né? Então... vai me avisando, professora, né, que é para clicar certinho.
Tá bom. Então, por exemplo, o Matheus clicou em um dos canais ali que a gente tinha, no canal 2, né? E aí você vê ali as informações, né? Que eu estava falando, na geometria, então o coeficiente de Manning, né? Então, tudo isso, claro, muitos desses parâmetros, depois você pode, vão ser calibráveis, tá? No modelo, que é uma outra questão que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, não precisa se preocupar nem com tudo isso. Mas, às vezes, eu tenho esses dados, né? E, às vezes, eu posso utilizar esses dados. Então, ou às vezes a ordem de grandeza está muito fora, assim, tipo, olha, ali a largura do meu canal está 7 metros. Não, eu sei que meu canal ali na região tem 40 metros, então aí eu posso mudar, né? Vale a pena você trabalhar nisso, tá? Então é sempre bom olhar esses dados, tá? Eu sei que meu número de Manning, por exemplo, ali na Amazônia, ele é muito superior a esse, então eu vou mudar esse dado aqui, porque isso daí já é o automático que vem, tá? Então tudo isso você pode mudar também inicialmente, se você quiser. Tá? Então, tem alguns aí, deixa eu ver o que tem de interessante aí também. Tem, não, esse erodibility factor ali, ó, tá vendo, por exemplo, valor ali de erodibilidade, né, dentro do canal, então você pode mudar isso, né, de acordo, às vezes você tem esse valor, ou em relação ao cover factor também, tá? Então, você pode modificar esses dados, tá? Então, também é algo interessante. Desce mais um pouquinho só, Matheus, para ver se tem mais alguma coisa ali. Então, ali são os dados também que a gente tinha colocado, ó, o tempo de concentração ali, que vocês conhecem bem também na bacia, né? Então, também ali, ó, por exemplo, percentual de sedimentos que está entrando no canal em termos do que vai para o material de fundo, né? Então, também posso ajustar esse tipo de coeficiente, se eu tenho mais informações, tá? Então, tem várias e várias informações aí que a gente pode colocar, inserir. Pode voltar lá no canal de volta. Isso. Tem um back também embaixo, se quiser também. Tá. Aí, vamos lá, clica em... Tá, clica em propriedades ali pra gente. Isso. Propriedades. Tá vendo? No canal eu não conseguia editar vários, mas aí eu consigo editar vários também, se eu quiser, tá vendo? Então, clica ali, por exemplo, no Hydrology Segment, em algum deles. Deixa eu ver. Não, esse é o que esse é o que tá. Então, deixa eu ver, volta ali nas propriedades. Dos canais. Tá, aí clica no de nutrientes. Acho que nutrientes a gente não mostrou. Pode clicar em algum aí. Então, aqui também tem os dados relacionados a todos os nutrientes, né? Também, como vocês podem ver, DBO, enfim, as equações em si que seriam utilizadas, tudo isso tem vários aí. E ali até aqui agora já veio com esses dados que eu acho bem úteis. Ali tem o que é default, né? O que é padrão dele e qual que é o recomendado aí, de acordo com a literatura também, o que é normal, né? O que já se viu em termos de literatura, tá? Então, você pode se basear nesses valores também. Pode ir descendo um pouquinho, só para mostrar para o pessoal um pouquinho o que tem. Então, você tem nitrogênio, tem fósforo, tem camada bentônica, tem amônia, tem alguns equacionamentos que você pode mudar sim ou não, tá? Então, tem várias possibilidades aí dentro do seu canal. Tá. Acho que é isso. Deixa eu ver. Então, basicamente, canais, acho que é isso. Entra ali, então, agora só no... volta na bacia lá, para eu mostrar a bacia. Em cima, ali na bacia. Isso, ótimo. Então, gente, olha só, aqui tem várias definições importantes em termos da bacia, o que você vai usar. Então, por exemplo, ali, ó, o primeiro que aparece é o método que eu vou utilizar para cálculo da evapotranspiração potencial, tá? Então, Matheus, se puder clicar naquelas setinhas ali, ó, do lado.
Então, ó, o default vem com o Piemann-Monteith, que é uma equação que acho que vocês já devem ter utilizado, que é bem utilizada ao redor do mundo. E aí tem os outros dois métodos que eu já tinha falado, né, o Pritzler-Taylor ali, o Hargreaves, ou você pode, por exemplo, eu tenho dados próprios, medidas de evapotranspiração ali da região, e aí eu posso escolher a opção 3 ali, que é fazer essa leitura dos dados de evapotranspiração potencial meus, ao invés de deixar isso calculado dentro do modelo, tá? Então, essa é uma opção. Beleza. Deixa eu ver ali o que mais que tem. Então, ali também, ó, esse Event Code, clica ali na setinha de novo, por favor. Então, aqui também tem as duas opções. Se eu quero fazer a propagação de acordo com o nosso método de curve number, né, que vocês viram bastante em hidrologia aí, né, o runoff, ele vai fazer isso diariamente, ou se eu quero utilizar ele num método subdiário, né, e para o subdiário aí ele já usa outro método, né, então ele vai usar o método de infiltração quem fez drenagem urbana comigo já viu que é o método do Green & então outro método também para cálculo, então para subdiário vai usar esse outro método. Tem essa opção, beleza, aí você tem a seguinte ali, que é de crack flow, né, então, especialmente assim, se você tem solos que são muito argilosos, né, solos muito argilosos, você tem essa questão de fazer, né, que o solo fica com essas fissuras e não, então você pode usar aí, normalmente a gente não usa isso, mas de repente se é uma questão importante na sua bacia, você pode fazer a opção ali, mudar essa opção e modelar isso também internamente, tá? Aí acho que o próximo ali se eu quero fazer a questão de qualidade da água, sim ou não, então tem algumas opções ali também na setinha, se você puder só colocar ali, Matheus, rapidinho. Então, uma não precisa calcular nem alga, nem DBO, nem oxigênio dissolvido, etc. e tal, nos meus rios, e na segunda, sim, eu quero essas opções de qualidade da água, né, de oxigênio dissolvido, DBO, algas, etc., né. Então, na próxima, a gente tem aí, enfim, também uma relacionada principalmente à carga de sedimentos, então, que é uma fração com base na precipitação intensa, na meia hora. Aí a gente tem, põe no de baixo ali também, nesse Water Routing Method, então esse é o método de propagação, né? Eu falei antes, o SWOT, ele não é um modelo hidráulico em si, mas ele tem essas duas possibilidades de propagação, né? A primeira é o Variable Storage, né, método, que é um método de armazenamentos, né, variáveis, assim, como se fosse um método meio que como se fosse de reservatórios, vamos dizer, ou, enfim, um modelo similar a isso. Também tem bonitinho na documentação todo o modelo que é usado, ou o Muskingham, né, que é um outro método bastante utilizado na hidráulica, que a gente já usou, inclusive, dos meus alunos aí já utilizamos, tá? Então, você pode adicionar isso, depois você pode ir lá, né, esse dali embaixo, então, depois você tem as dimensões, né, dos canais, se puder clicar aí também, então você pode ajustar, né, as dimensões, né, que a gente tinha falado ali, e também aí você pode ajustar em termos de degradação, né, então também, porque assim, é normal, né, então ele vai, a cada ano, uma rodada do modelo, mudam, né, as dimensões do seu rio, então às vezes você começou, a primeira, né, que a gente colocou, vai começar no 1º de janeiro de 1990, às vezes a largura do meu rio, ele tinha 3 metros, né, só que aí, vamos dizer, é uma área que está erodindo muito ali, de acordo com o uso do solo, bom, não importa. Então, aí, com a erosão, esse fator, ele vai aumentando, né? Então, tinha um rio de 3 metros, ele vai aumentando, talvez depois de 10 anos, 20 anos de rodada do seu modelo, 20 anos, por exemplo, eu posso ter aí um rio já, né? Um canal que tenha 10 metros, tá? De largura. Então, isso daqui eu também posso mudar
né, qual que é a degradação relacionada à minha mudança de geometria dos rios, dos canais, tá? Então, esse daí é um fator. Então, enfim, tem vários aí, né, várias questões de configuração e de modelos, né, e de métodos internos ao modelo, né? Claramente, a gente não tem tempo suficiente para falar tudo isso. Só ia mostrar mais um antes da gente finalizar a aula, gente, que é de sedimento, que eu sei que tem o pessoal que está interessado em sedimento, thermal-based flow, ali, ó, que é o mais para baixo, se você puder descer. Ó, então, a gente tem vários aí, né? Vocês podem olhar melhor o método da curve number, né? O método de base flow, etc. O que eu queria mostrar para o pessoal de sedimento é esse in-stream sediment model, né, que é a propagação também de sedimentos dentro do rio, né, então o hidrograma unitário também, se puder só clicar ali, ó, que a gente viu bastante isso dentro do REC, então a gente pode utilizar, tem duas funções de hidrograma unitário ali, né, o tanto triangular do hidrograma unitário, ou um hidrograma unitário ajustado com uma função gama, tá? Então, e a dos sedimentos, a gente tem ali embaixo, para você calcular essa propagação de sedimentos dos rios, você tem 3 possibilidades, tá, de equação também aí. Então, tem a Young, por exemplo, que é bastante utilizada, que é o 2, ali a opção 2, que é utilizada, por exemplo, quando você tem canais que estão muito erodidos já, né, por exemplo. Você tem a Bug Node ali, eu não sei falar direito, mas que aí já para canais que estão em processo, vamos dizer assim, de erosão, e aí você tem a Brownlee ali, que é o número 1, que já é para rios mais conservados, vamos dizer, que são rios, assim, mais naturais. Então, você pode escolher isso para cada um dos seus rios, tá? Para quem tiver interesse, eu posso dizer para cada um dos seus rios, ou para rios em determinadas regiões, ou para todo o seu modelo, tá? Enfim, então tem um monte de coisa, só desce até o fim ali, acho que talvez só para mostrar ali. Todas essas são configurações, então é só questão de mudar aí e salvar, né? De acordo com o que vocês têm interesse em rodar dentro do modelo, tá, gente?